Olá pessoal, professor Cleiton Batista aqui. Você está no canal Literologia. De início, quereria pedir desculpa por minha ausência, é que realmente estive muito atarefado e também estive doente, né? Estive gripado aí e realmente não deu para eu fazer alguns vídeos. Mas estamos retornando ao canal e já estou retornando para falar deste livro aqui, gente. O livro do professor Fernando Moura, da coleção Vademecum Língua Portuguesa. Este aqui é o volume 1. É o curso completo de gramática do texto, do básico ao avançado, né? O volume 2 dessa coletânea, Técnicas de Compreensão e Interpretação de Textos. Volume 3, Lições de Redação, Prova Discursiva. 4, Redação Oficial e Tópicos de Linguagem Forense e questões. E o 5 é Questões Comentadas de Língua Portuguesa. Então, esses 5 volumes formam aí a coleção Vademecum Língua Portuguesa. Eu estou aqui apenas com o volume 1. Este livro já tem há bastante tempo, eu havia emprestado para alguém e agora peguei de volta. Por isso eu estou falando dele agora, gente. Mas eu já tinha, sim, usado em outro momento. De início, gente, eu acho que é um livro muito interessante, a proposta é muito bem elaborada. Penso que não há nenhum outro livro no mercado com essa mesma proposta, porque ele já inicia com alguns textos e começa falando dos assuntos a partir de elementos dos textos. Então já é uma proposta bem interessante, né? Gramática do texto realmente ele faz jus ao título. Ele abre sempre os capítulos pegando um texto e aí já vai falando dos assuntos a partir do texto. É um livro muito bem colocado didaticamente, e aí o que é que você encontra neste livro? Você encontra questões de textos, né, e as conexões entre esses textos, as conexões lógicas, questões de coerência, de coesão, as relações linguísticas. Há também questões propostas, né, exercícios, sempre com aquelas questões básicas. Eu vou mostrar aqui mais aquelas questões básicas de certo e errado, para a gente ir comentando. E também há as resoluções comentadas. Então, ele comenta cuidadosamente cada item e faz com que a gente vá gradativamente compreendendo os conteúdos. E ainda há exercícios de fixação e exercícios de bancas, tudo isso comentado. O sumário é bastante detalhado, de modo que você já pode ir diretamente para o assunto. Por exemplo, aqui, na semântica dos conectivos e funções das palavras, que, se, como, onde, quando. Ele vai trazer cada palavra desta, cada função dessa, em algum momento básico, gente, assim. Tá? Então, bem aqui, por exemplo, no finalzinho, ó, só o verbo fazer, o verbo haver, o verbo existir, não é direto aquele assunto macro. Claro, tem um assunto macro, no caso aqui, concordância nominal e verbal, mas dentro disso, se você quiser ir somente para aquele conteúdo específico, por exemplo aqui, adjetivo com predicativo, adjetivo como predicativo, adjetivo como adjunto adnominal, você vai conseguir também. E ele também tem uma abordagem bem completa, uma vez que traz elementos como deíticos, como relações endofóricas e esofóricas, no caso das endofóricas, a catafórica e a anafórica. Então, essas questões mais básicas, ou melhor, mais complexas e aprofundadas de coerência e coesão textual, que é muito mais no campo da linguística do que da gramática, mormente da gramática tradicional, ele já traz aqui em seu texto, em sua gramática. Então, traz questões muito aprofundadas nesse caso, né? Assuntos que não estão em todas as gramáticas, também a abordagem é diferente. O que a gente precisa entender também, por outro lado, é que, apesar de trazer muitos assuntos, eles são abordados de forma bem rasa. Ele só dá o conceito básico e dá um exemplo. Então, não tem aquele grande exemplário que tem, por exemplo, a gramática da Amine Boena e Aui, não traz aquelas discussões mais aprofundadas de quaisquer outras gramáticas como o Rocha Lima, como o Bechara, como até mesmo como o Fernando Pestana, não traz, ele não entra nessas discussões mais aprofundadas, né? Traz assuntos que nem todas as gramáticas trazem, que ele já entra um pouco em assuntos mais da linguística, mas que estão frequentemente em bancas de concursos, nessas provas, mas ele não aprofunda tanto esses assuntos. Então, é realmente uma gramática para quem quer entender outros assuntos, mas também para iniciantes. Se você quiser discutir outras questões bem mais aprofundadas,
não é este aqui. Apesar de ele dizer do básico ao avançado, mas não traz aquelas questões polêmicas, gente, vamos dizer assim, tá bom? Mas a proposta é muito boa mesmo. Vale muito a pena. Quem quer fazer um curso completo de gramática, eu recomendo começar. Gente, aqui, ó, muito didático, olha aí, sempre traz alguns quadros, traz sempre algumas explicações bem interessantes. E a parte física do livro, gente, é perfeita, muito boa mesmo, muito boa, tá? Eu vou mostrar por dentro como é o livro para você ter uma noção melhor. Aqui está, pessoal, a gramática, curso completo de gramática do texto, do básico ao avançado, do professor Fernando Moura, tá? Que traz a biografia do autor, o que ele já trabalhou e tal, a sua experiência. Este livro é de 2017, não pesquisei saber se já tem uma nova edição, mas vou deixar nos comentários aí para qualquer coisa. Olha aqui o sumário, como eu falei para vocês, é bem topicalizado, bem organizado, traz cada elemento básico aqui, gente. Por exemplo, aqui na derivação regressiva já traz aquela questão do de verbal, da imprópria, tá? Não, por exemplo, que não traz nessa parte aqui, não traz aqueles assuntos mais específicos, como, por exemplo, o acrônimo, que é quando a sigla tem mais de 3 letras e forma uma palavra, e aí ela deve ser escrita somente com a inicial maiúscula, e já tem em alguns concursos aí, vi na banca do IDECAM, por exemplo, isto. E vim para cá na sintaxe da oração, como é que ele organiza aqui, aquilo que eu falei, gente, ó, a estrutura diafórica, e os elementos coesivos, o anafórico, o catafórico, o endofórico e o esofórico, o deítico, o elemento vicário, que são elementos vicários, são aqueles termos, elementos vicários são aqueles termos que servem para substituir outros elementos, né? Vicário é um substituto. Que é a questão do sujeito aqui, gente. Essa questão aqui do sujeito acusativo é bem interessante trazer também. Nem todo mundo entende o que é esse sujeito acusativo. Na verdade, o acusativo é um caso que vem do latim. No latim há os casos das funções sintáticas e o acusativo é a função de objeto direto. Então, o sujeito acusativo é aquele que serve como objeto direto do verbo anterior e sujeito do verbo posterior. Então, o diretor mandou-me entrar e não mandou eu entrar. Porque nesse caso, esse me aí é um sujeito acusativo. Ele é um objeto direto e, ao mesmo tempo, é um sujeito do outro verbo. Continuemos aqui, gente, né? Os casos básicos aqui. E sempre muito bem organizado o texto dele, gente, ó. E aqui alguns, vamos perceber como é interessante o material, a parte tipográfica. Ele traz aqui um paralelo entre o antigo registro, né, ou seja, o antigo acordo ortográfico e o recente. Traz aqui as questões básicas aqui mesmo. E aí, gente, aprofunda o quadro muito bem organizado, olha. A questão mesmo do hífen aqui traz uma espécie de exemplar bem interessante. E aqui, vou mostrar para vocês aqui os exercícios, tá? Os exercícios. Julgue os itens certo ou errado e tal. E nessa primeira parte aqui, ele pede que a gente voltar ao capítulo, porque estão todos lá, o gabarito. Então aqui, ele começa o assunto com o texto, gente. Aí ele vai dizer, julgue os itens, olha aí. Nas linhas 1 e 2, os vocábulos rotina, falhas, mecanismos e controle são classificados morfologicamente como substantivos, né? Aí você vai julgar se é certo ou errado. Depois ele vai comentar cada parte dessa, gente. Aqui, ó. Então, ele realmente traz mais para o texto. Depois ele vai comentar muitas questões. Aqui, ó. Passando aqui, algumas observações importantes. Tá? Importantes mesmo. Que é a questão da formação de palavras. Ele traz essas questões aqui. Mas você vê como aquilo que eu disse, ele não aprofunda com muitos exemplos e tal. Aqui os exercícios, tá? Fala um pouco aqui da nomenclatura gramatical brasileira, discute aquela questão de que eles colocam a interjeição como uma palavra invariável, tá? Apesar de interjeição funcionar como uma frase, não como uma palavra, né? Tudo isso, gente, aqui, ó. E aí, os comentários aqui, ó. Comenta as questões direitinho. Gente, aí vem. Vou passar aqui um pouco mais avançado para a gente ver as questões de
Aqui, ó, questão aqui da banca CESP, por exemplo. Ó, gente, todos isso. E assim, gente, o livro é muito bom. Aqui as questões diversas, todas com gabaritos comentados. Aqui, às vezes com quadro resumo e tal. Sempre com destaques bem interessantes. Muito didático este livro, né? A obra muito bem elaborada. Ele traz exercícios de diversas formas, exercícios de aplicação, de fixação, que realmente é um curso de gramática que você vai fazer aqui, tá? Bom, é isso. Este livro, só colocando aqui a quantidade de páginas, 650 páginas. Então, gente, este é o vídeo do canal Literologia de hoje, para apresentar a gramática, curso completo de gramática do texto, do básico ao avançado. Estou aqui com a 5ª edição, do professor Fernando Moura. Como eu já disse, é um texto que vale a pena a aquisição, uma gramática muito boa, é um curso completo e você não vai se arrepender porque você vai entender parte por parte. Ele é muito didático, muito objetivo, direto e claro, então de modo que todo mundo entenda. Também traz questões de concursos, de todas as bancas praticamente aqui, tá? Vou deixar o link para que você possa adquirir, se assim você desejar. Peço que você comente aí o vídeo, comente outros vídeos, busque no canal já outros vídeos, estamos à disposição. Deixe sua dúvida, seu comentário e o seu like, tá? Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!